Votação dos embargos infringentes na ação penal 470 chega à reta final. A maioria dos ministros entendeu que não houve crime de formação de quadrilha. Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça começa falando da reta final da análise dos embargos infringentes na ação penal 470. Vamos então saber como foi a sessão hoje pela manhã, ao vivo do STF. Fala a repórter Daniela Garcia. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A sessão foi interrompida há pouco e será retomada à tarde. Todos os ministros já apresentaram o voto com relação aos embargos infringentes contra o acórdão da ação penal 470, no que diz respeito às condenações por formação de quadrilha. Daqui a pouco eu volto com as informações do resultado do julgamento. Fred. Tá certo, Daniela. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. O Jornal da Justiça está de volta para falar da sessão de hoje do STF, que analisa os embargos infringentes de 11 condenados na ação penal 470. A gente volta a falar com a repórter Daniela Garcia, que acompanha a sessão e traz para a gente agora mais informações. Daniela. Todos os ministros já votaram e, por maioria, decidiram absolver os condenados pelo crime de formação de quadrilha. O último a votar foi o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, que rejeitou os recursos, assim como o ministro Celso de Mello. Veja agora na reportagem como os outros ministros votaram. Em face da ampla devolutividade. O julgamento dos embargos infringentes apresentados por 11 condenados na ação penal 470 foi retomado com o voto do ministro Teori Zavascki. Ele votou pela absolvição dos réus pelo crime de formação de quadrilha, aceitando os recursos. No entendimento dele, as características da formação de quadrilha não estão presentes no caso. O crime de quadrilha supõe uma associação. O verbo aqui é associar-se para cometer crimes. Portanto, supõe uma organização, uma reunião estável, de caráter duradouro e permanente para cometer crimes. Isso é quadrilha. Não se pode transformar o crime de quadrilha, e penso que isso tenha acontecido, de certo modo, até banalizando o termo, com concurso de agentes. Ele destacou ainda que a pena base fixada aos condenados foi exacerbada. A ministra Rosa Weber também aceitou os recursos. Ela considerou que não restou configurado o crime de quadrilha. O ponto central da minha divergência, senhor presidente, é conceitual, à luz do artigo 288 do Código de Processo Penal. Não basta, digo, para a configuração deste delito que mais de 3 pessoas unidas, ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais, é necessário que esta união se faça para a específica prática de crimes, como agora o eminente ministro Teori vem de reforçar. Em outras palavras, a lei exige, na minha concepção, que a affectio societatis, que informa a reunião dessas pessoas, seja qualificada pela intenção específica de cometer crimes. O ministro Gilmar Mendes negou os recursos e ressaltou que a condenação dos réus deve ser mantida. Os autos revelam, como dizia eu, que houve sim uma realidade autônoma, uma vontade própria, fruto dessa espúria aliança. Se o fato de uma empresa de publicidade administrar o caixa criminoso de um partido não é uma nova realidade, o que seria, ministro Fux? Se uma instituição financeira simula empréstimos e estrutura processo de lavagem de dinheiro, o qual deveria combater, não é uma nova realidade, o que seria? Se um partido busca apoio político, não pelas coligações ideológicas, mas por meio da contraprestação financeira, não é uma nova realidade, o que seria? Se todos eles se juntam para executar a cooptação parlamentar mediante paga, e isso ficou provado, e ainda se utilizando de mecanismos de lavagem de dinheiro, não é uma nova realidade, o que seria essa nova realidade? Para mim, não se trata apenas de uma nova realidade, trata-se de algo surreal.
O ministro Marco Aurélio negou os embargos em relação ao pedido de absolvição. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar esses embargos infringentes nesta quarta-feira para julgar se os condenados que questionam a condenação pelo crime de formação de quadrilha devem ou não ser absolvidos deste crime especificamente. Ontem, o relator dos embargos, ministro Luiz Fux, votou no sentido de negar os recursos. O primeiro a abrir divergência foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pela absolvição dos réus. Essas penas máximas em relação a todos os embargantes aqui considerados encontram-se prescritas por serem todas inferiores a 2 anos. Desse fato decorre a extinção da punibilidade quanto ao crime de quadrilha ou bando e, por essa razão, dou provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade. Os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Para o acordo, ministro. Bom, e sobre a sessão, que analisa aí os embargos infringentes na Ação Penal 470, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez, boa tarde. A sessão segue agora à tarde, com análise de outros recursos, de outros 3 condenados. Quem são esses condenados que terão direito a recursos? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A sessão realmente foi suspensa e será retomada logo às 14 horas. Agora os ministros vão dar início ao julgamento dos embargos infringentes que questionam a condenação em relação ao crime de lavagem de dinheiro. E serão objeto de julgamento os embargos infringentes apresentados por João Cláudio Genu, por Breno Fischberg e também por João Paulo Cunha. Dentre os argumentos apresentados pela defesa, eles entendem que os recursos que foram recebidos, não havia o conhecimento por parte desses condenados da origem ilícita, ausência de provas, e é isso que será submetido à apreciação dos ministros para saber se aqueles votos absolutórios, aqueles 4 votos absolutórios vão prevalecer ou não agora nessa segunda fase do julgamento. Só para a gente arredondar, então, para deixar claro quem está assistindo a gente, doutora, são 11 embargos infringentes aceitos pelo STF, 8 por formação de quadrilha, que foram analisados agora pela manhã, acabou hoje pela manhã, com a absolvição dos condenados, e 3 por lavagem de dinheiro, que serão analisados a partir de agora à tarde. Exatamente isso. Na alteração desse resultado, sobre a lavagem de dinheiro, está intimamente ligada a essa nova composição da Corte, com a mudança, principalmente, dos 2 ministros? Sim, em relação à formação de quadrilha, ao crime de quadrilha. Sim, Fred, até pelo que vimos, tanto na sessão de ontem quanto na sessão de hoje, os ministros que já haviam se manifestado na primeira fase do julgamento, quando houve a condenação pelo crime de formação de quadrilha, eles basicamente mantiveram suas posições. Então, a grande diferença se deu em relação ao voto apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pelo ministro Teori Zavascki. Como eles não participaram daquela fase do julgamento e agora participam do julgamento dos embargos infringentes, o voto deles foi determinante para se formar a maioria pela absolvição. Tá certo, doutora Gisele. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Agradeço. Boa tarde.